vez o nosso programa tem a oportunidade de visitar o Dr. Fernando Prado, que é especialista em reprodução humana. Hoje nós falaremos de um problema que afeta muitas mulheres e pode sim ser uma das causas da infertilidade. São os ovários policísticos. Doutor, todo mundo já ouviu esse termo em algum momento, seja uma mulher que descobriu que tem ou conhece outra. Ao mesmo tempo que soa familiar, às vezes a gente não consegue entender de fato qual é o problema. Conceitua pra gente, por favor. A síndrome dos ovários policísticos, o nome até já diz, né? Quando você tem uma síndrome, que significa que a medicina não conhece a causa a fundo, né? A gente não tem certeza da causa. Então, envolve ter esses pequenos cistos nos ovários e o que a gente vê na prática é que o ciclo menstrual dessas mulheres é muito irregular, né? Então, a principal característica é isso, a irregularidade menstrual. Às vezes são ciclos de 40 dias, 60 dias, pode até ser mais, né? 3 meses sem vir a menstruação. E tem outros sintomas que acabam acompanhando, né? Aumento de pelos, às vezes acne e a própria infertilidade. Como não tem a produção adequada dos óvulos, a paciente tem dificuldade para engravidar. No caso da detecção dessa síndrome, quais são os tratamentos mais aplicados? Uma das principais medidas que a gente faz para tratar os ovários policísticos é combater a resistência à insulina. Isso seja em paciente mais obesa, que tenha sobrepeso, ou mesmo até em pacientes magras, né? Então a gente tem sempre que procurar, em alguns exames, saber se ela tem esse problema de resistência à insulina. E aí a gente usa alguns medicamentos que vão abaixar essa resistência, facilitar, né, o metabolismo da insulina e da glicose, e isso muitas vezes por si só já regula o ciclo menstrual. Em pouco tempo, em 3 meses, 2 meses, a menstruação já pode ficar mais regulada e aí ela restabelecer a chance de engravidar até. Muitas mulheres se queixam também de dores, de incômodos provenientes dessa síndrome. A melhor maneira é tratar a síndrome em si, não tem como só diminuir o mal-estar da mulher. Tem também, né? Você vai acabar tratando só os sintomas, não vai atuar na causa, né? Mas é um tratamento paliativo, sim, usar algum analgésico, alguma outra coisa que ajude. Mas o principal foco é combater mesmo a origem dos ovários policísticos e aí a gente sempre começa pelo tratamento da resistência à insulina. É importante falar disso, por se tratar de uma síndrome com a qual as pessoas começaram a se acostumar, às vezes acha que só trata o sintoma, tudo bem, mas pode gerar a longo prazo a infertilidade, não é isso, doutor? Pode, a infertilidade é muito comum acompanhar, né, os ovários policísticos, a gente vê em 30%, 40% até das causas de infertilidade a gente encontra na ovulação e os ovários policísticos. E existe um outro problema importante também para a paciente que fica muito tempo sem menstruar por causa dos ovários policísticos, que é o crescimento do endométrio, que é aquela camada que reveste o útero por dentro, né? Então, se esse crescimento for muito contínuo e prolongado, ela pode a longo prazo desenvolver até câncer de endométrio, né? Por isso que o tratamento para ovários policísticos é tão importante, não só para a infertilidade, mas também para a saúde como um todo. No caso de uma paciente que não consegue engravidar, a causa é proveniente dos ovários policísticos, o doutor detectou isso. O tratamento específico é o mesmo ou quando ela já está pensando em reprodução assistida, muda um pouco a conduta? Muda um pouco. Quando ela pensa em engravidar, a nossa conduta é fazer a indução da ovulação, é o tratamento de escolha, né? Então a gente usa alguns medicamentos que vão fazer os ovários produzirem os óvulos, né? E o mais comum é o citrato de clomifeno. E com isso a gente consegue ter 2, 3 óvulos sendo produzidos e com ela pode voltar a engravidar sim, né? Então o tratamento tem que ser bem controlado, né, para evitar o risco de gestação múltipla, mas é um pouco diferente do que quando a paciente não quer engravidar. Certo. De qualquer maneira, se a mulher sentiu esse desconforto, percebeu que o ciclo está irregular, tem que buscar um especialista, não é, doutor? Sempre, justamente por causa desse perigo, né, do câncer de endométrio. É sempre importante o ciclo irregular, ele tem que ser investigado e, se for o caso, tratado para fazer a prevenção desses problemas a longo prazo. Doutor, é sempre tão bom conversar contigo.
Porque da forma objetiva como o doutor fala, sempre associando que aparentemente é apenas uma síndrome que pode ser tratada de forma pontual, com o futuro da mulher, quando ela quiser gerar uma nova vida, porque não dá pra gente pensar só na doença em si, a gente precisa pensar na saúde sistêmica, ainda mais quando a gente fala da vida da mulher, que cada vez tem mais desejos, mais demandas, e às vezes isso a gente protela para um pouco para frente, né, mulher? Quer ser mãe lá por volta dos 35, 40 anos, a gente tem uma outra conversa a respeito disso também, mas os cuidados, eles são os mesmos e partem dessa relação próxima com o especialista, não é, doutor? Sempre. Qualquer alteração, ela não pode ser desprezada, não pode ser ignorada, é sempre importante consultar o ginecologista ou o clínico geral, dependendo do que for, né? Quanto antes for descoberto e tratado, melhor, não vai deixar sequelas a longo prazo. Obrigada mais uma vez por nos receber. Eu que agradeço, é um prazer. E até o nosso próximo encontro.